Você já conheceu o amor da sua vida? Não? Hum. Há quem diga que ele aparece da forma mais inusitada possível, de um jeito que só vivendo para acreditar. Olha só, há 14 anos, um cara em situação de rua viu uma garota sentada em um banco e decidiu perguntar as horas para ela. Aqui é Ivan Lima e hoje eu vou te contar uma história que poderia facilmente ter saído de um filme. Bom, chame de destino ou coincidência, porque quando esses dois querem, as coisas simplesmente acontecem. É a vida. E foi basicamente isso que aconteceu com a sueca Amy e com Vic Kokula, que foi criado no Canadá. Tudo começou em 2006. Na época em que Amy tinha viajado para Amsterdã com alguns amigos para passar as férias. Ela tinha 29 anos e até então não tinha muito do que reclamar da vida. Já que seu pai era jornalista com foco em pautas internacionais, ela tinha viajado para muitos lugares com ele. Por isso, Amy aprendeu a falar 5 idiomas. Se formou na Escola de Arte Dramática de Londres, trabalhou como atriz e até aquela data já tinha sido diretora de arte em um teatro na cidade de Viena. Uma vida que muitas pessoas sonham em ter. Só que nem tudo eram flores para Amy. Ela havia acabado de sair de um relacionamento de 4 anos. E por causa da rotina corrida e das várias viagens de negócios, ainda não tinha conseguido encontrar o amor dos seus sonhos. Lá em Amsterdã, em um dia como qualquer outro, ela se viu sentada em um banco, enquanto esperava um amigo com quem ela iria sair o restante da noite. Ela observava as pessoas andando de um lado para o outro, casais, crianças, adolescentes. Foi então que Amy percebeu uma figura vindo em sua direção. Era um homem que sentou no banco tão de repente quanto ele tinha aparecido por ali. O cara foi direto e perguntou as horas, mesmo que tivesse um grande relógio bem na frente deles. Depois de responder prontamente e dar uma boa olhada em seu rosto, a atriz se tocou que ele era uma pessoa de situação de rua. Só que isso não impediu os dois de começarem uma conversa. Como a própria Amy conta, foi uma situação que ela não conseguia explicar, bastante inacreditável. Na verdade, já que ela nunca tinha feito amizades desse tipo antes. E por mais que ela não conhecesse e não saber a intenção dele, a confiança do cara a impressionou bastante. Por isso, Amy achou ele bastante simpático e deixou a conversa seguir seu rumo. Em certo momento, a jovem se tocou que ele tinha os olhos castanhos mais bonitos que ela já tinha visto. E a melhor parte era que o cara tinha feito ela rir o tempo todo. A empatia é uma coisa fantástica, não é? Só que a conversa não durou muito mais do que 10 minutos. Pois o amigo de Amy, aquele que eu falei lá no começo, logo apareceu. Mas aquele tempo tinha sido suficiente para ela descobrir que o nome dele era Vic Kokula, que ele tinha 25 anos e estava mochilando pela Europa quando seu dinheiro acabou, cerca de 6 meses antes daquela conversa. Bom, Vic acabou indo parar nas ruas e fez um bico aqui e ali para conseguir dinheiro, para se manter vivo. Só que com o tempo, ele acabou encontrando conforto no álcool. O que no começo era um alívio, acabou se tornando um vício. E quando ele percebeu, havia se tornado um alcoólatra pelas ruas de Amsterdã. Aquela história comoveu Amy de um jeito que só ela sabe, a ponto de desejar encontrar Vic mais uma vez.
O rapaz, em situação de rua, parecia compartilhar esse sentimento, já que fez uma brincadeira e perguntou se ela toparia encontrá-lo de novo 6 dias depois. Segundo M, as palavras exatas foram: sábado, 3 horas, no mesmo banco. Bem inusitado, hein? Ainda mais porque Vic simplesmente se despediu e foi embora. Ela estava impressionada com a confiança do rapaz e nunca tinha conhecido alguém como ele. Os outros caras com quem ela tinha saído costumavam fazer corpo mole e Vic tinha sido enfático sobre eles voltarem a se encontrarem no mesmo lugar em Amsterdã. Aquele encontro ficou na cabeça de Amy durante todos os dias até a data marcada. Afinal, ela não conseguia esquecer a pessoa por trás da barba grande e da sujeira. A atriz foi bem tranquila para se encontrar com Vic no banco, imaginando como seria esse segundo encontro. Só que ao chegar lá, não havia nenhum sinal do rapaz. Ela resolveu esperar, até porque o dia em que eles se conheceram foi tão aleatório que Vic poderia ter se esquecido do compromisso. Mas ele, tchan, apareceu sim, cerca de 20 minutos atrasado, com uma bicicleta de criança e um pedido de desculpas bastante carinhoso. Amy perdeu a raiva pela demora. Enquanto passeavam pelas ruas de Amsterdã, os dois conversaram bastante sobre a vida e deram boas risadas da maior parte do tempo. O encontro acabou em um piquenique, onde eles tiraram tempo para curtir a paisagem e aproveitar o final daquele dia perfeito. Amy e Vic sabiam que o sentimento que crescia entre eles era muito sincero e especial. Mas é aquela história, não é? Tudo que é bom dura pouco. Aquele dia era um dos últimos das férias de Amy. Em alguns dias, ela teria que voltar para sua casa em Viena. Como eles não sabiam se voltariam a se ver, a despedida foi bastante triste. E mesmo sabendo que ele não tinha muitos pertences, ela até deixou o seu número de celular com Vic, na esperança de que os dois conseguissem se falar algum dia. Depois de retornar para Viena, Amy não parou de pensar nele. Teria sido apenas uma paixonite de férias? 3 semanas se passaram. Bom, bem no dia do aniversário de 30 anos da atriz, ela recebeu um telefonema. Ao atender, pensando que seria alguma amiga desejando parabéns, ela escutou a voz. Imaginem de quem? Pessoal, a comparação com um conto de fadas faz sentido aqui. Era o Vic. E melhor, o rapaz disse que se lembrava do aniversário dela. Então, decidiu que iria parabenizá-la pessoalmente. E ele falou sério. Vic juntou todo o dinheiro que tinha em Amsterdã, fez alguns bicos e comprou uma passagem de trem para Viena. A ideia era chegar 2 dias antes, mas ele acabou sendo detido pela polícia por roubar uma galinha em uma loja. Nem tudo é perfeito, não é? Aquele dia, aquele curioso dia de 2006, ficou marcado para sempre na vida de Amy. Claro que a surpresa foi incrível, mas ela se lembra dele até hoje porque, desde então, os dois se tornaram inseparáveis. Mas calma, a história ainda não acabou, não. Não, calma. O mais incrível disso tudo é que Vic se estabeleceu na casa de Amy e não demorou muito para iniciar uma busca por um emprego. Ao que parece, desde o momento em que o rapaz a conheceu, seu vício por álcool diminuiu drasticamente.
a ponto dele não torrar todo o dinheiro com bebidas. Em um intervalo de um mês, Vic estava tão diferente que ninguém acreditaria que ele estava em uma situação tão complicada apenas algumas semanas antes. E depois de enfrentarem alguns atrasos burocráticos, Amy e Vic conseguiram se casar 2 anos depois. No início, ele arranjou alguns trabalhos como eletricista, mas logo ele voltou a estudar. Aprendeu a falar em sueco e hoje em dia trabalha como engenheiro mecânico. Inclusive, logo depois do casamento, o casal se tornou pais de gêmeos. O engraçado disso tudo é que os filhos de Amy e Vic não entendem muito bem o romance em comum dos pais e acham curiosa a ideia de Vic ter ficado nas ruas por um tempo. Amy acabou deixando a carreira de atriz e se tornou uma escritora de livros de ficção para jovens adultos. Uma escritora de sucesso, diga-se de passagem. Ela transformou seu romance com Vic em um livro e, curiosamente, os pais dela só descobriram que Vic esteve em situação de rua quando leram a história. Amy conta que eles tiveram uma reação um pouco exagerada ao descobrirem do passado dele. Mas depois de uma conversa tranquila, os dois aprovaram o relacionamento. Hoje em dia, Vic explica que sua motivação para perguntar as horas para Amy era muito simples. Havia uma linda mulher sentada sozinha e ela parecia muito feliz. Eu só precisava ir falar com ela. Uma história que nos mostra que a alegria pode sim ser encontrada nas horas mais difíceis. E não precisamos de muito para sermos felizes. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!